Então, bom dia a todos, terceiros, né? Terceiro A, terceiro B e terceiro C. Por enquanto, poucos alunos, pode ser que apareça mais alguns ainda. Bem-vinda a Thaís, participando aí no estágio, né? Participando da aula como observadora. E aí, pessoal, vamos dar continuidade. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. Vamos dar continuidade aos trabalhos com o nosso assunto de estatística. E aí ficou uma atividade para vocês realizarem. Alguns alunos fizeram devolutiva, né? Mandaram foto os prints, né, das atividades, outros não. Alguns conseguiram fazer a metade, outros conseguiram fazer só uma, mas o importante é tentar. Porque se você não tenta, não tem como conseguir fazer nenhuma, né? Só vai tentando. Então, bom dia aí, vamos aos trabalhos. Por enquanto, pessoal, a gente está mais ligado na ideia geral, né, de estatística, né? Esses fundamentos iniciais, o que gera a necessidade, né, de se realizar uma pesquisa, a gente já viu isso, como se faz essa pesquisa, os métodos que são utilizados, a forma de organizar esses dados que são coletados. A gente viu também que esses dados são organizados, as respostas que você obtém nas suas perguntas podem ser em forma de número ou em forma de nome, né? Vimos essa parte aí. E também organizando os dados em tabela e dados agrupados. Aí, essa primeira questão já fala de dado agrupado, né? Vimos a frequência relativa, a frequência absoluta, a porcentagem que também está muito ligada, né, à estatística, é uma das molas mestras da estatística é a porcentagem, né? Assim como também a representação em gráfico e em tabela. Mas vamos lá, vamos aqui até às 11, estamos juntos para resolvermos essas atividades que eu passei. São 5 questões. Na primeira, pede para usar a calculadora, que são muitas contas, né? Fazer o preenchimento dessa tabela. Diz o seguinte: em uma pesquisa realizada com 150 trabalhadores, foram levantadas várias informações, como o tempo, né, em anos, que o trabalhador está em seu emprego atual. Os resultados estão apresentados na seguinte tabela de frequência. Então, a pesquisa realizada aí com um público de 150 trabalhadores para saber se esses trabalhadores estão há muito tempo no trabalho atual ou há pouco tempo, né? Aí, como muitos trabalhadores responderam 1 ano, muitos trabalhadores responderam que estão há 2 anos e assim por diante, foi feito um agrupamento, né? Foi feito um agrupamento dessas respostas. Então, a gente percebe que a frequência absoluta é o número de trabalhadores que respondeu que trabalha 1 ano. Por exemplo, eu trabalho nessa empresa há 1 ano. 45 pessoas responderam que trabalham há 1 ano. Isso é uma frequência absoluta. 48 pessoas, trabalhadores, responderam 2 anos. Aqui já começa a dificultar, né? Já não tem o valor absoluto. Você tem que buscar através de outros dados. Como é que você vai saber quantas pessoas trabalham há 3 anos, há 4 anos, ou de 5 anos ou mais? Através dos outros dados. O que eu sei é que são 150 trabalhadores. Muito bem. Aqui nós temos uma frequência relativa. O que é a frequência relativa? É aquela frequência absoluta dividida pelo total. E aí você converte essa frequência relativa em porcentagem. Como é que você converte? Multiplicando por 100. Coisa bastante simples. Então você percebe aqui, o seguinte, que nessa primeira linha, 45 de 150, você descobre já
os dois, ó, você descobre a frequência relativa e descobre a porcentagem. Vamos fazer, não vamos fazer regra de 3 não, que demora muito. Vamos logo direto, que é bem mais objetivo. Ó. Vamos pegar aqui a calculadora. Colocar essa calculadora aqui de lado, para facilitar aqui. Ó. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, habilite aí o microfone e pergunte. Então, eu quero descobrir qual é a frequência relativa. É só dividir a frequência absoluta pelo total. Então, vamos lá. 45 dividido por 150. 45 dividido por 150 vai dar igual a quanto? 0,36. Então, já descobri quanto é aqui. 0,36. Pronto. Aí, quando eu multiplico isso aqui por 100, a vírgula vai 2 casas para frente. Aí fica o quê? 36%. Ó, já está em porcentagem, não vou nem botar o símbolo aqui não, já está. 36%. Do mesmo jeito, eu faço aqui com o 48. Aí, os outros dados, eu vou procurando qual é a forma. Aqui é um quebra-cabeça. Por onde é que eu começo? Por onde é que é melhor eu fazer? Vou aqui para o 48. Mesmo procedimento, ó, 48 dividido por 150. Dividido por 150 vai dar igual 0,32. 0,32%. Espera aí, esse daqui é 48, é para dar mais. Só um instantezinho aqui. Deixa eu conferir aqui. 45 dividido por 150. 45 dividido por 150. Dá igual a... É porque eu tinha dividido, não era por 150. Acho que eu dividi por outro valor. Eu errei aqui nos cálculos. É 0,3. Só um momento. Deixa eu corrigir isso aqui. Então é 0,3. 0,3. Que quer dizer o quê? 30%. Acho que eu dividi foi por 60. Agora vamos fazer o mesmo procedimento. 48 dividido por 150. 48 dividido por 150. Igual a 0,32. 0,32. Ou seja, 32%. Porque quando você converte em porcentagem, você multiplica por 100. Aí a vírgula vai 2 casas para frente. Certo? Se eu cometer alguma falha aqui, por favor, observem e me alertem, viu? Que às vezes a gente comete mesmo. Ah, professor, e agora como é que você vai fazer a frequência relativa aqui? Se você não tem a frequência absoluta. Mas perceba que aqui, ó, aqui já tem a porcentagem. Se tem a porcentagem, que é de 20%, então eu já sei que aqui é o quê? 0,2. 0,2. Ou seja, 20%. Tá certo? Aí, e como é que você vai fazer, como é que você vai fazer agora a frequência absoluta? Se você só tem a frequência relativa e a porcentagem, é só você fazer 20% de 150. Professor, e como é que a gente faz 20% de 150? Assim, ó, 20% se escreve assim, ó, 20%, que é a mesma coisa que 20 dividido por 100, certo? 20 dividido por 100 é igual a 0,2, beleza? Aí você escreve, quando eu digo de, é multiplicando. Portanto, 20% de 150 é 0,2 de 150, ó, multiplicando. Olha como é fácil. 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. 2 vezes 15 é 30. Acrescenta esse zero aqui. 300. Volta a vírgula uma casa, porque tem uma casa aqui depois da vírgula. Então, volta aqui. Deu quanto? 30 trabalhadores. 30 trabalhadores trabalham há 3 anos na empresa. Parece que tem alguém querendo entrar.
Vamos dar acesso aqui. Quem é? Elida Souza. Pronto, bem-vinda. Tá dando para entender, pessoal? Sim ou não? Sim. Mais alguém aí? Fale, habilite o microfone. Só conversar aqui um pouquinho. Thaís, a gente sempre tem pouquíssimos alunos, assim, são 3 turmas juntas, nós deveríamos ter aqui, em média, 110 a 120 alunos, porque tem não, vamos dizer mesmo aqui uns 100 alunos. Seria o próximo da nossa frequência correta, seria 100 alunos. Mas a gente tem pouquíssimos, a gente chega aí no máximo a 24. E assim, aí a forma que eu trabalho, eu compartilho parte do livro, né? Os alunos, eles têm o livro virtual, eles têm o livro digital, né? No celular, que eu mandei para eles. Aí eu oriento as atividades, eles respondem, a gente faz a correção. Então eu estou utilizando aqui notebook, eu utilizo celular para poder compartilhar aqui no WhatsApp também. Utilizo a mesa digitalizadora, ao mesmo tempo eu estou gravando a aula e mais tarde eu salvo essa aula no YouTube, né, e mando o link para eles assistirem novamente, caso seja necessário, para tirar alguma dúvida, e também boto no grupo para aqueles que não conseguiram assistir a aula agora, que eu sei que tem muita gente que não está sem internet, o irmão está utilizando o celular na outra aula, ou então está trabalhando. Então, muita gente não assiste, não é porque não quer, mas porque falta condição mesmo. E outros a gente sabe que não assiste porque não quer. Mas depois essa aula é disponibilizada e é assim que a gente está trabalhando, pelo menos por enquanto. No caso... Professor, Diga. você colocou para gravar a aula? Sim. Porque geralmente aparece para mim, Está né? gravando aqui. Quer dizer que a gente tá participando, tá gravando. Eu não sei para os meninos aí se tá aparecendo, mas para mim não tá. Não, mas é porque eu não estou gravando utilizando... Ah, você não grava Não estou Meet, gravando né? pelo Meet, que eu acho mais pesado. E pelo Meet, aí vai disponibilizar no próprio Meet. Eu acho melhor salvar aqui, gravar aqui. Tá aqui o aplicativozinho que eu estou gravando, ó. Tá 12 minutos, ó. Certo? Eu gravo aqui, que é bem levinho e fica a imagem boa e fácil de botar no YouTube. Aí eu mando para eles o link. Tá entendendo? É porque ano passado eu tive esse problema com gravar aula, porque eu não tenho conta institucional, né? E só quem pode gravar é quem tem conta institucional. E eu não sei como é que tá sendo aí na escola, mas lá na profissional que eu tava, ele não poderia disponibilizar para mim, só para os alunos, porque já aparece direto para a conta deles mesmo, que eles têm, que a Cleide mandou fazer. Eu tenho a conta institucional, mas eu praticamente não uso. Por quê? Porque o retorno é muito pouco. Assim, não tem devolutiva, não tem a interação com os alunos pelo institucional, é menos. Aí eu prefiro utilizar o WhatsApp, que é o que eles estão mais ligados, direto, sabe? Manda o link, vai ver no YouTube, bem prático. Aí eles não, como é mais fácil abrir o WhatsApp e ver o link, que eu mando no grupo e mando no privado, pela uma conta, pelo uma lista de transmissão. Aí chega no privado deles também. Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Então é isso, pessoal. Se eu tenho 20%, então quer dizer 0,2, né? E aí, convertendo aqui em valor absoluto, a frequência absoluta são 30 participantes. Aí, quando chega bem aqui nessa quarta linha, os trabalhadores que trabalham há 4 anos, eu não tenho nenhum dos 3 dados, ó, frequência absoluta, frequência relativa e porcentagem. E agora, o que eu faço? Eu vou procurar onde eu tenho. Então, passo para a quinta linha. Quando eu descobrir a quinta linha, aí fica fácil eu relacionar essa quarta linha com o total. Vai ser o que falta.
Então vamos lá. Aqui a frequência absoluta é de 16. Isso quer dizer o quê? 16%. 0,16. Multiplicado por 100 dá 16%. Aí, de novo, eu vou aqui fazer aquela continha. Ó. Vou fazer aquela continha. 0,16 quer dizer 16% de 150. Né? 16% de 150. Aí você multiplica aqui 0,16 vezes 150. Vamos lá direto, fazendo essa multiplicação. 0,16 vezes 150 dá igual 24. Pronto, deu igual aqui a 24. Então, 24 funcionários trabalham na empresa de 5 a 5 anos ou mais. Aí eu vou fazer o quê? Para eu descobrir aqui os que trabalham 4 anos, trabalham há 4 anos. Eu vou fazer uma soma. Ó. 40 com 40, 80. 80 com 30, 110. 110 com 20, 130. Aí 138, 143. Certo? 143. Então, que trabalham para 150 falta quanto? 7. Deixa eu só somar isso aqui direito de novo. Deixa eu ver aqui. 40, 80, 85, 93, 123, 147. Agora minha conta deu errada. Espera aí. 40 com 40, 80. 80 com 30, 110. 110 com 20, 130. 135, 143. Onde é que eu estou somando errado, minha gente? Pelo amor de Deus. Está dando diferente? Não é para dar 150? Está faltando quanto? Tem alguma coisa que eu estou somando errado aqui, que eu não estou fazendo direito. 45, 48, 30. E aqui deu... será que foi aqui nesse 24? Não, é 24 mesmo. 24, vamos ver aqui. 5 e 8, 13. 13 e 4, 17. A 1. 1 e 4, 5. 5 e 4, 9. 9 e 3, 12. 12 e 2, 14. 147. Será isso mesmo? Aqui só são 3. Tão baixo, mas isso mesmo, né? Alguém fez essa questão? É isso mesmo, né? Eu fiz, deu isso também. Deu 3, não tem nada... Às vezes eu tô fazendo aqui e pode ter algum equívoco, mas é isso mesmo. Então, pessoal, se eu dividir 3 por 150, vamos lá. Se eu dividir 3 por 150, 3 dividido por 150. Estamos usando a calculadorazinha aqui, ó, que ele está indicando, né? 3 dividido por 150 vai dar igual a quanto? 0,02. 0, isso aqui se chama valor, frequência relativa, 0,02. E aí dá o quê? 2%, né? Porque na hora que eu multiplico por 100, 2%. Beleza? E aqui eu esqueci, aqui já tem 20%, né? Pronto. Então, agora com essa tabela preenchida é que eu vou poder resolver esses itens A, B, C, D, né? É praticamente uma aula para resolver uma questão dessa, mas é assim mesmo. Vamos lá. Quanto é o valor de E mais F mais G? E mais F mais G. Cadê? E mais F mais G. Vamos lá. Esse mais esse mais esse.
Então, vai ser 0,32, né? 0,32, 0,52, 0,54. Aqui vai dar o quê? 0,54. Pode somar esses três aqui que dá 0,54. Compreendido? Sim ou não? Sim. Pronto. Vamos ao item B. Quantos funcionários estão há pelo menos 3 anos no atual emprego? Quando ele diz pelo menos, né? Quando ele diz pelo menos, então é de 3 anos para frente, ó. No mínimo. Quando ele diz pelo menos, é no mínimo 3 anos. Os de 2 entram? Não, só até 3. Então, é de 3 para frente. Então, vai ser 30, 33, 57. Tá certo? Somando esses 3 aqui, ó, dá 57. Resposta aí no item B. 57. Qual é o valor de H mais K? H mais K. 30 com 16, 46, né? 30 mais 16 igual a 46. Aí fica fácil, difícil é preencher a tabela. Item D. Se esse conjunto de dados fosse apresentado em um gráfico de setores, qual seria a medida aproximada do ângulo central do setor correspondente aos trabalhadores com 2 anos no emprego atual? Eita, pessoal, vamos ver aqui, ó. Como é que se faz essa questão aqui? Fazendo a leitura novamente, ó. Se esse conjunto de dados fosse apresentado em um gráfico de setores, qual seria a medida aproximada do ângulo central do setor correspondente aos trabalhadores com 2 anos no emprego atual? O que a gente tem que fazer? Não é 48, ó. Certo? 48. Você faz aqui 48 de 150 é 32%. Tá certo? Só um momento, alguém querendo entrar aqui. Quem é? É o Walter. Bom dia, Walter. O Walter. Então, como é que eu faço isso? Eu sei que com 2 anos dá 32%. Aí, como eu vou fazer um gráfico de setores, eu tenho o quê? Um círculo, não é isso? E esse círculo tem quantos graus? 360 graus. Aí eu venho aqui e faço 32%, ou seja, 0,32 de 360. Dá quanto? Vamos fazer essa continha. 0,32, que é 32%, vezes 360. Dá igual a 115,2 graus. Pronto, seria, se fosse um gráfico de setores, ele ocuparia, ixi, eu apaguei aqui, 115,2 graus. 115,2 graus. Alguma coisa parecida com, deixa eu ver aqui, 90, 115 seria por aqui assim, ó. Certo? Então, por aqui assim seria essa parte aqui todinha, representaria o pessoal que trabalha há 2 anos na empresa. Tá entendendo? Só mais ou menos uma base, né? Estou fazendo aqui de forma grosseira. Mas deu para entender, sim ou não? Deu para entender como é que foi feita essa conversão? Sim. Porque eu sei que com 2 anos é 48 funcionários, que representa 32% do total. Se eu fosse representar num gráfico de setores, então eles vão representar o quê?
32% na circunferência, que vai dar 115 graus. Beleza? O restante é pouquinho, né? São 360, ainda cabe o restante aqui. Bom, então, pessoal, vamos aqui à próxima questão. Se precisar fazer um print, faça, mas eu vou disponibilizar o vídeo, vocês assistem novamente. Ok? Aí está pausado aí para quem quiser printar. Vamos lá para a próxima. Bem interessante. Depois que a pessoa me passa o nome desse aplicativo. Bom, bastante interessante. O ajuste dele eu mesmo que faço. Eu posso adaptar a tecla que eu quiser. Por exemplo, aqui é o F3 para dar sequência. Então já apertei o F3, já volta a gravar de novo. Ele está gravando. Se eu apertar aqui o F3 novamente, ó, aí ele dá continuidade. Bom, então nessa questão 2, nós temos aqui um gráfico de setores, né? Comumente conhecido como gráfico de pizza. Agora o gráfico de setores ele é um pouquinho mais limitado do que o gráfico de barras e o gráfico de linha. Porque geralmente, pessoal, são duas grandezas, certo? E essas duas grandezas, elas podem variar. Por exemplo, se eu tenho uma grandeza em tempo, aí o tempo pode ser em ano, aí eu posso fazer 2019, 2020, 2021, né? Eu posso variar esse tempo. Se for em dinheiro, vai variando os valores. Se for contando gente, contando pessoas, vai variando esses valores. Aqui, então, pode haver essa variação nas duas grandezas. Já no gráfico de setores, não. No gráfico de setores, só uma grandeza pode variar, a outra é invariável. Por exemplo, quais são as duas grandezas aqui que ele está falando? Eu nem sei de que está falando aqui, mas vamos ver. Uma pesquisa sobre a aprovação da administração do prefeito. Então foram pessoas. Ele está falando aqui de pessoas que votaram, né? Então, aprovam ou reprovam. Então, isso aqui dado em porcentagem. Então, é porcentagem para qualquer lugar aqui que eu fosse colocar, seria porcentagem. Então, não vai variar. É todo tempo porcentagem. Professor, mas está falando aí de 25%, beleza. A porcentagem, no caso, é que vai variar. Mas a outra grandeza está falando de quê? De pessoas. E pronto, só pessoas. Já eu não posso destacar essas pessoas, quebrar aqui em masculino, feminino, ficar fazendo fatia, não. É só votantes e pronto. Aí o que vai variar é o valor aqui da porcentagem. Vamos fazer aqui, depois vocês podem entender melhor. O gráfico ao lado ilustra o resultado de uma pesquisa sobre a aprovação da administração do prefeito de uma cidade um ano após a posse. Sabe-se que foram ouvidas 480 pessoas. Pronto, pesquisa. Se o município for pequeno, é uma pesquisa bastante significativa. Agora, se for um município tipo o município de São Paulo, com milhões de habitantes, 480, não vai ser uma pesquisa muito, muito boa. Tem que ter uma margem maior de entrevistados. Item A. Quantas pessoas aprovam a administração do prefeito? Quantas aprovam? 75%. Quantas reprovam? 25%. Mas ele não está perguntando em porcentagem, ele está perguntando quantas pessoas aprovam. Então, isso tem que ser dado em valor absoluto. Aí você faz aquela velha continha, ó. Você vai fazer aquela velha continha. Como ele está perguntando quantos aprovam, você faz 0,75 de multiplicando, ó, de 480. E aí nós não estamos aprendendo, não é as 4 operações, vamos fazer na calculadora mesmo. 0,75 vezes 480. Dá o quê? 360. Pronto. Respondendo aqui, 360
Posso até fazer a continha aqui, ó, 0,75 vezes 480 igual a 360. E aí, como o total é 480, pessoal, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o complemento não reprova, né? O complemento aqui reprova. Ou seja, de 360 para 400, falta 40. 40 com 80, ó, vai dar o quê? 120. Então, 120 reprova. Aqui é 360 e aqui é 120. Item B. Quais as medidas dos ângulos dos setores desse gráfico? Aqui está simples, né? A gente vê que se é 25%, aí é o quê? Corresponde a 1/4. 90 graus. Então, se esse aqui é 90, eu vou ter o outro. 90 mais 90 mais 90. 3 vezes 9, 27. 270. Então, a gente pode responder que é 90 e 270. Né? Quais as medidas dos ângulos? 90 graus e 270 graus. Juntando os dois, 360. Beleza? Deu para entender? Sim. Prossigamos aí. Item C. Supondo que as mulheres representam 60% entre os que aprovam e 45% entre os que reprovam, determine a diferença entre o número de homens que aprovam e o número de homens que reprovam a administração desse prefeito. Um item desse aqui, se a gente tiver assim já faltando uns 5 minutos para terminar a prova e você com bastante dor de cabeça, fica bastante difícil de você desenlinhar isso aqui, né? Porque tem que ter um pouquinho de calma, paciência para poder fazer. Se você tiver calma para fazer a leitura e fazer por partes, é tranquilo. Mas se tiver aperreado, bagunça tudo. Vamos lá de novo. Ó. Supondo que as mulheres representam 60% entre os que aprovam. Ó, 60% entre os que aprovam. Certo? Quem é que aprova? 360. Quanto é 60% de 360? Vamos fazer. Vamos lá. 0,6 vezes 360. Vamos fazer a continha. 0,6, 60%, vezes 360. Dá 216. 216. Isso quer dizer que 216 mulheres aprovam. Supondo que as mulheres representam 60% entre os que aprovam. Então, esse 60% dá 216. Beleza? E 45% entre os que reprovam. Então, entre os que reprovam, as mulheres representam 45%. Aí eu vou aqui, deixa eu fazer aqui, aprovam. Mulheres aprovam. Mulheres aprovam. Agora eu vou fazer as mulheres que reprovam, ó, que são 45%. 0,45 de 120. Vai dar quanto? 0,45 vezes 120. Dá igual 54. Pronto. Então dá igual a 54 mulheres reprovam. Mulheres reprovam. Já tem algumas anotações importantes.
Supondo que as mulheres apresentam 60% entre os que aprovam, que dá 216, e 45% que reprovam, que representa o quê? 54. 54 mulheres reprovam. Entre os que reprovam. Determine a diferença entre o número de homens. Olha, fez a conta toda em cima da mulher, mas a pergunta é em cima dos homens. Ó. Determine a diferença entre o número de homens que aprovam, e o número de homens que reprovam. Bom, tá fácil. Tá fácil como? Se esse total aqui é 120 e 54 são mulheres, então eu faço aqui, ó, 120, que é o total, tirando as mulheres, que é 54, vai sobrar os homens, né? Então vamos lá. Pega umzinho aqui, ó, fica só 1, né? 10 menos 4 dá 6. 1 menos 5 não pode. Então eu vou pegar esse 1 daqui e fica 0. Leva para cá. 11 menos 5 dá 6. Então tá aí, pessoal. 66. 120 menos 54, 66 homens. Certo? 120 são mulheres. Não, o total é 120, né? O total é 120, menos 54, 66. 66 são homens. Homens, isso aqui é mais detalhado, é muito cheio de detalhe, né? Homens que reprovam, ó. Homens que reprovam. Beleza. Agora vamos ver os homens que aprovam. O total dá 360, né? Total dá 360. Só que 216 são mulheres. O que sobra são homens. Então vamos lá. 360 é o total que aprova. 216 são mulheres. Vamos subtrair. Pega esse 1zinho daqui, fica 5. 10 menos 6 dá 4. 5 menos 1 também dá 4. 3 menos 2 dá 1. Então são 144 homens que aprovam. Homens que aprovam. Homens. E a pergunta final é: diferença entre o número de homens que aprovam e o número de homens que reprovam. Então, 144 menos 66. Ó. 144 menos 66. Bom, vocês desculpem aí que ficou um pouquinho bagunçado, mas dá para ir entendendo o raciocínio. Eu vou fazendo as continhas aqui, aproveitando os espaços. Né? Vamos lá, fazer a continha final. 144 menos 66. Diferença entre os homens que aprovam e os homens que reprovam. 4 menos 6 não posso, então pega um daqui, pega uma dezena, fica só 3. Aí 14 menos 6 dá 8. 3 menos 6 não posso, então pega um daqui e fica 0. E 13 menos 6 dá quanto? Dá 7, né? Pronto, 78. Resposta aí, essa diferença deu 78. Deu para compreender? Eu tentei fazer devagar para ver se... Deu para compreender ou não esse item C? Deu, professor. Deu sim. Então, em resumo, o item C, em resumo, é dado um percentual e ele quer saber, esse percentual, eu converto ele em valor absoluto, isso de mulheres. Sabendo quantas são as mulheres, eu descubro quantos são os homens, porque é o complemento, né? Primeiro eu descubro quanto vale aquele valor absoluto, né? Primeiro eu tenho em porcentagem e transformo em valor absoluto, beleza. Desse valor absoluto eu descubro quantas mulheres são, porque é dado um percentual. Sabendo quantas mulheres são, eu descubro quantos homens, porque é o complemento. E aí, sabendo quantos homens são, é só fazer a diferença. A sequência lógica para resolver a questão é essa. Então, tudo bem. Quem
Quem não fez pode printar aí, que basicamente estão aqui os cálculos, ó, né? Aí, se não tiver entendido, pode assistir a aula novamente que entende. Na terceira questão, temos o seguinte. O gráfico abaixo é um gráfico de barras, está aqui o título, ó, volume de água economizado na Grande São Paulo em litros por segundo. É dado em litros por segundo. E aí nós temos uma das grandezas, é essa daí, volume em litros por segundo. E a outra grandeza é o tempo dado em meses, certo? Só que ocupa alguns meses de 2014 e alguns meses de 2015. Esse é o título, está aqui o gráfico, as grandezas são essas, volume em litro por segundo e o tempo dado em meses. E a fonte é o estado de São Paulo, né, disponível nesse site aqui, acessado em 15 de março de 2016. Tudo isso são componentes de um gráfico que a gente tem que observar, são importantes. Se você for fazer um trabalho científico, obrigatoriamente, ou mesmo que não seja científico, qualquer gráfico que você for fazer tem que ter um título, tem que ter uma fonte, senão não está completo. Então diz que o gráfico apresenta o volume de água economizado em litros por segundo pela população da Grande São Paulo durante a crise hídrica iniciada em 2014. Realmente foi uma crise, foi muito difícil, essa crise aqui de 2014. Item A. Qual é a diferença entre o maior e o menor volume de água economizado por mês em litros por segundo no período considerado? Qual é a diferença? Ó? Diferença entre maior e menor. Quem é o maior, turma? Quem é o maior? O maior mês de economia? Vamos lá, uma análise bem literal mesmo. Qual foi o mês que mais economizou? Ninguém se manifesta? Olha só, 3.300, 3.900, 2.400, 3.900 e vai, 5.400, 6.000, 6.100, 6.200. Qual foi o mês que mais economizou? Habilite aí o microfone, responda. Todo mundo calado, né, Thaís? Verdade. É aquela velha história, viu? Tem hora que a gente pensa que está sozinho. É uma pergunta, porque quando é uma pergunta difícil, né? Dá até medo mesmo de habilitar o microfone para responder. Mas é uma pergunta tão simples, ó. Qual foi o mês que mais economizou água? Observar o gráfico. Oi? É só observar o gráfico. Só observar o gráfico, né? O mês que foi economizado mais água foi no mês de abril, né? É só ver aqui, não precisa nem ver o número, basta ver a barra, ó, a mais alta. 6.200. 6.200 litros por segundo. Aí ele quer saber a diferença entre o máximo e o mínimo. O mínimo, claro que foi 2.400, tá aqui, é o mais baixinho. Por isso aqui o gráfico é importante, que a gente vai ver, a visão é melhor, não precisa nem fazer leitura de número ou de nome, né? De texto. Só as barrinhas já indicam para a gente. Então, 2.400, quer dizer, 2.400. Então, se a gente fizer aqui essa diferença, nós vamos ter 12 menos 4 vai dar 8, 5 menos 2 vai dar 3. Teve uma diferença, né, de 3.800 litros por segundo, do mês que menos economizou para o mês que mais economizou. Certo? É uma diferença razoável. Isso é por segundo, né? Aí, imagine aí o que economizou nesse período todo. Tudo, isso é uma análise
isso aqui é uma análise literal, mas se a gente for para uma análise mais detalhada, uma análise crítica, né? A gente vai ver que, com certeza, pessoal, isso aqui foi aumentando a crise, né? A seca foi aumentando e as pessoas foram tendo mais cuidado, reaproveitando a água da máquina de lavar, tomando banho de forma mais rápida, tomando cuidado com as torneiras que estavam pingando, descarga vazando, foram consertadas. Então, muitas medidas foram tomadas para que isso aqui pudesse acontecer. Isso é uma análise mais crítica, né? São os motivos. Por trás de todos esses dados tem explicações. Então, considerando que o mês de abril tem 30 dias, considerando que o mês de abril, estamos a 45 minutos gravando, considerando que o mês de abril tem 30 dias, determine o volume total de água economizada em abril de 2015. Cadê o abril? É esse daqui. Agora aqui precisa de um bocado de conta, viu? Deixa eu ver logo aqui a C. Se um estudante tivesse que apresentar esse conjunto de dados, usando outro gráfico escolhido, entre os gráficos de setores ou de linha, qual deles melhor o representaria e por quê? Depois a gente vê isso aí, vamos no item B. Minha gente, depende de muita conta. Ele quer saber se o mês de abril conseguiu economizar uma média de 6.200 litros de água por segundo, quantos litros de água foram economizados no mês todo? Aí vamos devagar, né? O que nós vamos fazer primeiro? 6.200 vezes transformar 60 segundos em minuto, né? 60 segundos não é 1 minuto? Então nós vamos fazer aqui, ó. 1 minuto tem 60 segundos. Então vamos multiplicar primeiro por 60. Certo? Vamos multiplicar por 60. 6.200 vezes 60. Quando eu estou multiplicando por 60, eu já estou convertendo em minuto, viu? A economia já vai ser em minuto. Aí vamos fazer essas continhas na calculadora para adiantar aqui as coisas, senão vai demorar demais. 6.200 vezes 60 dá igual a 372 mil litros d'água. Está logo aqui direto. 372 mil litros d'água. 372 mil litros de água. Beleza. Isso economizou por minuto. Aí, a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Aí vamos transformar agora em hora. E numa hora, quantos litros dá para economizar? Multiplica de novo por 60. Multiplica de novo por 60. Estou fazendo aqui de forma bem detalhada para vocês compreenderem. Então, aqui já foi dado em minuto. Ó. Minuto. Multiplicando esse resultado aqui, foi em minuto. Multiplicando por 60. Aproveitando o mesmo valor aqui, ó, vezes 60. Vezes 60. Vai dar igual a 22.320.000. 22.320.000 litros de água economizado em 1 hora, né? Em 1 hora. Beleza, aqui já é em 1 hora, ó. Aí, só que tem um detalhe. Um dia tem 24 horas. Aí a gente já vai multiplicar agora por 24. Multiplicado por 24. Porque um dia tem 24 horas.
Aí vamos lá para a continha de novo. Vezes 24, ó, vezes, não sei nem se essa calculadora vai caber. Vezes 24. Vai dar igual a quanto? 535.680.000. 535.600, eu esqueci, deixa eu ver aqui, 535.680.000. 680.000. Beleza, isso aqui é num dia, ó. Em um dia economizou 535.680.000 litros de água. Então vamos lá. Em um segundo, economizou 6.200 litros. Em um minuto, 372.000 litros. Em uma hora, 22.320.000 litros. Em um dia, 535.680.000 litros. Só que ele não quer saber num dia, ele quer saber no mês. E quantos dias tem o mês? Ele diz, considerando que o mês de abril tem 30 dias. Ó. Isso é importante. E é o mês que nós estamos, né? Então, eu vou aqui e multiplico por 30. Pronto, essa é a última conta. Agora, imagine uma continha dessa no... Teve uma prova no concurso, quando eu fiz na época, que ela precisava desse tanto de conta aqui. Aí, sem você ter calculadora, mas dá trabalho demais. Mas é assim mesmo. Você sabe da questão e aí você quer resolver. Então, multiplica aqui por quanto? Por 30 dias. Ó. Vezes 30. Dá igual a... Pronto. Unidade simples. Aí vem aqui, ó. Unidade simples, milhares, milhões, bilhões. Então, 16 bilhões, 70.400. 16 bilhões, 70.400 litros. 400 mil, né? 16 bilhões, 70 milhões e 400 mil litros. Deu para compreender? Sim. Aqui eu posso até destacar, ó, mês de abril. Ficou assim meio ladeira subindo, né? Não tem nada não. Mês de abril. Pronto. Então, se entendeu, beleza, pode fazer um print, quem não resolveu a questão. Usando calculadora é tranquilo para fazer. Agora, fazendo as continhas na ponta do lápis, demora, viu? Não é difícil, mas demora. Concluindo aí com o item C, temos o seguinte. Se um estudante tivesse que apresentar esse conjunto de dados usando outro gráfico, escolhido entre os gráficos de setores, que é o gráfico de pizza, né? Ó, ou de linha. Qual deles melhor representaria? Pessoal, vamos entender agora o que eu falei no começo. Gráfico de setor ou gráfico de linha? Ora, imagine que eu vou fazer um gráfico de linha. Então fica desse jeito, olha como o gráfico de linha é simples. Esqueça essas barras. É possível fazer o gráfico de linha? Claro que é. Ó. Começa aqui com o mês de maio com 3.300. Aí foi para 3.900. Deixa eu marcar os pontinhos. 2.400. Estou fazendo um gráfico de linha. Tranquilamente. Manteve aqui. Aumentou. Foi aumentando. Ó. Pronto, tá aí o gráfico de linha. Agora, se eu for fazer isso aqui em gráfico de setores, pessoal, não seria nem possível. Por que não seria possível? Porque eu tenho as duas grandezas variáveis. Quais são as grandezas? As grandezas é o volume dado em litros por segundo. E a outra grandeza é o tempo dado em meses. Agora, se fosse somente um mês, o mês de maio, somente um mês, somente um ano,
aí eu poderia fazer no gráfico de setores. Mas você observa que o tempo varia em meses e o volume, que é a outra grandeza, em litros por segundo, varia também. Então, não posso ter duas grandezas variantes, grandezas que variam no gráfico de setores. Uma fica fixa e a outra que varia. Tá certo? Então, a resposta seria como? Gráfico de linhas, né? Resposta da C. Deixa eu botar aqui um G maiúsculo, né? Obedecer aqui as regras do português. Gráfico de linhas. Pois as duas grandezas são variáveis. Desculpa aí eu estar escrevendo por cima do outro aqui. São variáveis. Pronto. Agora, quando uma é invariável, dá certo. Mas se as duas são variáveis, não tem como. Beleza? Compreendido aí? O item C também? Acho que corrigimos aí 3, né? Tem mais 2. Vamos para frente. Ver se dá certo aqui. Então, temos aí a questão 7 agora para a gente fazer essa correção. E diz o seguinte. Na tabela seguinte constam os valores da mortalidade infantil nos estados brasileiros em 2013. Tais valores referem-se ao número de crianças entre 1.000 nascidas vivas. 1.000 nascidas vivas. Essa é a base de cálculo deles. Que morrem durante o primeiro ano de vida. Para cada 1.000 nascidas vivas, morrem quantas no primeiro ano de vida? Está aí a pesquisa feita. Está aí o título, né? Taxa de mortalidade infantil em 2013 nos estados brasileiros. Qual é a fonte? Isso aqui não é coisa inventada, né? É fonte real. A fonte é exame disponível em tal, nesse site aí, nesse link, né? Acessado em março de 2016. Beleza. Aí nós temos aqui uma distribuição, numa tabela, né? Onde tem o estado, 26 aí com o Distrito Federal, né? 27. E o percentual de mortalidade em cada 1.000 crianças. O Acre, deixa eu ver quem é que aparece, porque esses dados também são importantes, né? Deixa eu ver aqui. Quem tem uma mortalidade baixa? Santa Catarina. Santa Catarina é quase uma Suíça, né? Ó, Santa Catarina tem uma mortalidade... Espírito Santo também. Hein? Espírito Santo também. Isso, Rio Grande do Sul, ó. São regiões muito ricas, né? Cadê o Espírito Santo? Deixa eu ver. Paraná. Tudo região sul, pessoal. Região onde tem muita riqueza, onde lá quase a gente não vê nem pobreza. Espírito Santo, ó. Tá vendo? Então, quais são? Infelizmente, onde morrem mais crianças é na região norte e nordeste, que é na Amazônia, no Pará, né, onde tem muito mosquito, onde tem tem malária, e no nordeste, onde tem muita dificuldade mesmo, com saneamento, com até fome tem. Né? Então, vamos ver se é mesmo, ó, 16, Bahia 19, no Amazonas, ó, 20, Amapá 23, Alagoas é Nordeste, ó, 24. Então, um absurdo. Maranhão. Né? Maranhão. Então, morre mais. Mas assim, hoje já tem melhorado um pouco, já reduziu um pouco, mas com essa pandemia, a dificuldade financeira aumentando, talvez volte esses dados a crescer novamente, né? Eu sei que nós conseguimos, não sei se foi em 2010, não, em 2010 não, em 90, o Ceará ficou abaixo de
Veja que o Ceará ó, sempre foi muito cuidadoso nessa questão. O Ceará teve abaixo de 10 na década de 90. Então vamos lá. Deixa eu desmarcar aqui esse 16, que eu já vou aproveitar essas marcações aqui do 10. O que é que ele quer? O item A, construa uma tabela de frequência agrupando os dados em 5 classes de amplitude 3, começando pelo valor 10. Pronto, então vamos entender o que é isso aí. Se ele quer uma tabela, pessoal, na tabela a gente tem que ter o valor absoluto. Professor. Oi. E São Paulo? São Paulo está aí com a mortalidade baixinha, né? Ó, 10,8. Não é porque eu não circulei tudo ainda, né? Vamos ver aqui. Deixa eu tentar desenhar essa tabela aqui. O que é que a gente tem que ter na tabela? Precisa de quê? De 5 grupos, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Vamos dizer que seja taxa de mortalidade infantil, né? Taxa de mortalidade infantil. Pronto, taxa de mortalidade infantil. Aqui vamos ter a nossa frequência, né? Frequência absoluta, ó. Frequência absoluta. Frequência absoluta. E aqui vamos fazer a frequência relativa, né? Que é a porcentagem. Frequência relativa. E aí a gente aproveita e faz porcentagem tudo junto. Frequência relativa. Pronto, frequência relativa. Ele quer 5 grupos com amplitude 3. Beleza, vamos fazer 5 grupos. Tá aqui, vai ser um grupo, 2 grupos, 3, 3, a tabela aqui tá horrível. Não tem nada não, dá para entender. Dá para entender. 4 e 5. Pronto. Os estados agora vão ficar nesses 5 grupos. Como vai ser agrupado, vai caber. Ele quer com amplitude 3 a começar de 10. Aí você percebe que... Por que ele começa de 10? Porque o menor que tem é 10,1. Tá entendendo? Então, o 10 não entra. Entra a partir de o 10,1. Então, vai ser fechado para o 10. Ó. Como é que a gente faz? Ó, fechado para o 10. Fechado, ó. Ele não quer, né, de 3 em 3? 10 mais 3, 13. A amplitude aqui é 3. Então, 13. O 13 entra nesse grupo aqui. Já não entra aqui, ó. 13 não entra aqui. Ele vai estar fechado aqui para o 13. 13 com 3, 16. O 16 entra, mas ele não vai entrar aqui, esse 16. Ele entrou lá já, está aberto para ele, ó. Aqui vai entrar a parte 16,1. Aqui, 16 com 3, 19. O 19 aqui não entra. Fica fechado para ele, ó. Pode ser aquele outro símbolo também, ó. Vou fazer um símbolo aqui só para vocês observar. 19 com 3, 21. 21 entra. Aí, fechado, pessoal, é assim, ó. 22, né, não? 19 com 3... Ah, se fosse 18 é mesmo. Muito bem observado. Já ia fazer errado aqui. 22. 19 com 3, 22. Então, poderia ser assim, ó. Fechado para pode ser esse símbolo aqui, pode ser esse, ó. Um colchete. Assim tá fechado. Fechado para o 22, ó. Entendendo? Mas vamos usar esses padronizados símbolos aqui. Então, 22 não entra nesse grupo aqui. Ele já entrou lá. Aí,
do 22 para o 25, né? Pronto, 25. Acho que assim já tá bom. Aí, pessoal, o que dá trabalho aqui é que nós vamos ter que procurar quantos estados estão de 10 a 13. Bora lá. Eu já circulei de azul, de 10 a 13. Bora lá. Opa, tá aqui um, ó. Entre 10 e Minas 13. Gerais. Tem mais, vão me dizendo aí. Opa, tá aqui outro, né? Ó, de 10 a 13. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cadê? 14, passou de 13. Esse aqui, muito bem. Rio de Janeiro. O que tem mais? Tem mais não, né? Tem não. Eu acho que só. Então, qual é o meu valor absoluto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu estou agrupando? Porque são dados muito. É muita coisa. Fazer uma tabela dessa com 27 fica grande. Então sai melhor fazer agrupado. Então, de 10 a 13, esse agrupamento deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai dar aqui 8. Vamos colocar aqui 8. 8, 8, 8. Frequência absoluta, 8. Qual é o total? Mas vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui também o total. O total de estados. Total, 27. Então essa soma aqui tem que dar 27. Aí como é que eu faço a frequência relativa? 8 dividido por 27. Aí eu descubro aqui. Beleza? De 13 a 16, de 13 a 16, vamos escolher aqui outra corzinha para poder destacar, ficar bonitinho, né? Bora lá, de 13 a 16. Aqui, Pernambuco. opa, tá aqui, ó. Não, mas 16 passa de 16, nesse aqui, ó. É fechado. Passa. Passa de 16, passa aqui. Pronto, tá aqui, ó. De 13 a 16, tá aqui um, Pernambuco. Muito bem. Tem mais? Eu acho que é só esse. Só um. Então vai Não, tem ser Mato Grosso do Sul também. Mato Grosso. Cadê? Deixa eu ver. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso Do outro lado. Mato Grosso do Sul, né? Ah, tá aqui. Muito bem. Muito bem observado. Então são dois. Vamos botar aqui essa frequência absoluta aqui. Quem quiser fazer uma tabela bem bonitinha, né, com a régua, bem mais bonita do que a minha, vai caprichando aí. Vamos de 16 a 19. Vou procurar outra cor aqui. De 16 a 19, vou botar verde. 16 a 19, 19,2 passa. 19,9. Ceará. Pronto, 16. Essa aqui é maior do que 16. Entra. 16,2. Goiás. Vamos lá. A 19. Então, o Pará entra, né? Ó, não é até 19? Entra e o Mato Grosso também. Mato Grosso. Mato Grosso também? Ah, sim. Beleza. Tem mais? Aí Paraíba. E, peraí. Aí o 19 tá aberto ou tá fechado? Bora ver. 19 entra, que tá aberto, né? Tá vendo? É. 19 entra. Então, bora botar ele, ó. Bora botar o 19, que ele entra. O 19,1 é que não entra. 17. 17 é o Rio Grande do Norte. Pronto, Rio Grande do Norte, 17% em cada Roraima. 1.000 crianças nascidas vivas morrem até um ano. É muita gente que morre, né? Que mais? Pronto, Roraima, região norte do país. Fechou? Não. Tem dois aqui, ó. Tocantins e Sergipe. Tem dois aqui, Tocantins e Sergipe, muito bem. Fazendo a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita, 9, pessoal. Mas eu tô achando, deixa eu ver aqui, é até 19, né? Fechado para 16, aberto para 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou ver aqui, tem algum errado aqui.
Será que eu me atrapalhei aqui nessa contagem? 16 a 19. Ou esse símbolo, ou então o símbolo aqui, eu estou trocando as bolas com o símbolo. Deixa eu ver aqui. No caso aqui, pessoal, deixa eu ver. Sinceramente, como eu estou esquecido desse símbolo, eu acho que quem vai. O 19 entra é aqui, ó. Entra é aqui, o 19. Se não me engano, ele entra é aqui. Nesse lado aqui. Agora eu esqueci. Mas vamos ver aqui. Eu acredito. Vou contar com esse 19 aqui, não. Eu tenho quase certeza que esse símbolo aqui é contando com o 19 e não aqui. O 19 não entra aqui. Professor. Oi. É maior que 19 e menor ou igual que 22. Então ele entra no de cima, não nesse de baixo. Se for fechado no 19. Ele entra no de cima? É porque ele não é aberto no de cima, né? De 16 a 19. Aí ele é maior que 16 e menor ou igual que 19. Então 19 entra nesse de cima, que é o 16, né? De 16 a 19. De 16 a 19. Como você estava fazendo. Isso. Sim, aí no caso aqui daria 9. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí daria 9. Tem um a mais aqui, não tem não. Estou achando que tem um a mais, que esse 19 não entraria. Entraria era no outro. De 16 a 19. Mas aí no de baixo não. Eu tô com essa dúvida, mas eu tenho quase certeza que esse 19 entraria no de baixo. Que esse símbolo aqui é contando, ó, esse símbolo aqui. Que o 19 entraria era nesse aqui, ó, e não nesse outro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, que o 19 entraria aqui, certo? Quer dizer, aberto para 19. Se está aberto para 19, não inclui ele. Ele vai entrar aqui. Deixa eu fazer essa tentativa. 8, 2, 8. Então só seria 8. Não vai dar. Vou apagar esse bem aqui. Deixa eu ver se dá certo. Como é que pode? Eu estou esquecido desse símbolozinho aqui. Mas eu estou acreditando que ele faz entrar aqui. Pronto. Então vamos considerar que não entra. Agora vai ser qual? Vai ser o de 19 a 22, né? 19 a 22. Isso. Aí quem é 19? Agora sim, deixa eu procurar outra cor. Procurar outra cor aqui para facilitar. Pronto, agora ainda está ruim essa cor aqui. Pronto, 19. 19 a 22. Vamos contar o 19 lá embaixo. Piauí. 19,2. Deixa eu ver aqui se tem mais. 20, 20. 19,9. Até 22, né? Piauí do outro lado e Rondônia. Piauí, cadê Rondônia? Pronto, Rondônia. Então tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 6. Pronto, vamos botar 6 aqui. 6. E de 22 a 25, é o que sobrar, né? 3. 22 a 25. Bora botar outra cor aqui. Deixa eu... Preto, vou botar preto. 22 a 25. Vai ser 3. Pronto. Fechou? Fechou. São 3. Então é isso mesmo. Esse 19, ele vai entrar na de baixo. Está aberto para ele. Ele não deve entrar aqui. Ele vai entrar nesse. Certo? Vai entrar nesse aqui.
Então, agora para fazer o... Aqui é o que? 100%, né? Dá um total frequência... Não. Entenda o seguinte. Quando eu divido 27 por 27, dá 1, né? Então, esse 1 aqui, esse 1 é igual a 100%. Aí vamos fazer essas divisões aqui, ó, rapidinho, porque o tempo está pouco, pessoal. Cadê a calculadora para a gente fazer rapidinho aqui e concluir? Bora lá. 8 dividido por 27 dá 29,6. 0,29, ó. 0,29, que dá 29,6%, né? 0,296. 2 dividido por 27. Isso eu estou fazendo a frequência absoluta. Deixa eu ver aqui. 2 dividido por 27. 2 dividido por 27. Vai dar 0,074. 0,074. Que dá aproximadamente aí 7,4%. Ó. 7,4%. 8. Aí já tem lá em cima, vamos aproveitar, né? 0,296. 296. Que corresponde a 29,6%. Isso aí é em porcentagem. 6 dividido por 27. 6 dividido por 27. Vai dar igual a 22,2, né? Vai dar 0,222. Uma dízima periódica aí, né? Que dá 22,2%. E por último, 3 dividido por 27. Isso fazendo aqui frequência absoluta e frequência relativa, com a porcentagem junto. Poderia ter aberto uma coluna aqui só para a porcentagem também. 3 dividido por 27. Dá igual a 0,1, né? 0,1 dízima periódica também, que vai dar 11,1%. Compreendido aí? Fazendo essa conversão. E aí, para você fazer um histograma, pessoal, para fazer um histograma, você coloca as grandezas, né? Fazer um histograma seria, no item C, seria algo mais ou menos assim, né? Onde aqui você vai ter a porcentagem, ó. E aqui você vai ter os estados, né? A distribuição aqui dos estados. Então, 8 vai dar quantos por cento? O maior que tem aqui é 29%. Aí você teria que fazer uma distribuiçãozinha aqui, né? O maior, ter mais ou menos uma noção do alcance, né? O maior aqui é 29%. Aí você faria aqui uma base, né? Até aqui assim, 29%. Faz o primeiro grupo, faz uma coluna para cada grupo, né? Aí o outro, por exemplo, 7,4%, aí você faz mais ou menos proporcional, já seria só até aqui assim, ó. Tá entendendo? Só mais ou menos no rumo. E assim você pode concluir o seu gráfico. O seu histograma. Porque o histograma, pessoal, o histograma, não esqueça, ele é um agrupamento. Você faria aqui, ó, 10, né? De 10 a 13, ó. Certo? Aí vai o outro. Pode até botar o 13 aqui bem no meio. Aí o outro vai de 13 a 16 e assim por diante. Beleza? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Pronto. Pois então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula. Satisfação aí estar com vocês. Por enquanto,
não ficou atividade, porque foi só correção. Na próxima a gente dá sequência com medida de tendência central, tá certo? A gente conclui a correção desse exercício, ainda falta uma questãozinha, e faz medida de tendência central. Beleza? Então, um abraço em cada um. Valeu, Thaís, pela participação, estar conosco até agora. Depois eu disponibilizo também a aula para você, tá certo? Tá certo, pessoal. Obrigada. Por nada. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.